A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá, sejam bem-vindos ao programa Culturano. Muito obrigado pela sua companhia. Eu vou te fazer um convite antes de começar o programa de hoje. Acesse as nossas redes sociais, vai lá, curta, comente e compartilhe, porque o programa de hoje está mega especial. Olha só, fiz uma lista aqui da convidada de hoje. Ela é mentora de mulheres, cuida de um grupo com mais de 2.000 mulheres, lançou um livro recentemente, eu quero saber um pouco sobre esse livro, que ela vai falar pra gente. Apresentadora de podcast, tem um podcast chamado Sucesso Delas, e também está lançando um projeto novo aí para 2026 só para mulheres. Minha convidada de hoje já esteve aqui em um dos nossos podcasts, já participou aqui conosco, é Thalita Maia. Seja bem-vinda, Thalita. Olá, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui novamente, né? Admiro muito todos vocês, o trabalho de vocês. A comunicação é muito importante, né? Para tudo na nossa vida, informação, conhecimento. Então é uma honra estar aqui compartilhar um pouco de conhecimento nessa mesa tão rica. Entre as minhas 10 perguntas, como você dá conta de tudo isso? Mentora de mulheres, lançou um livro que eu quero começar falando sobre esse livro. Em 2026 vem um evento aí só para as mulheres. Eu quero que você fale sobre este evento. Como que dá conta de tudo isso? Ainda é mãe, cuida da casa, esposa. Fala um pouquinho, qual é a receita? Palestrante. Né? Fala aí, qual é a receita? Então, na verdade, eu não acredito que tenha uma receita, né? Eu acredito que quando a gente faz o que a gente ama, as coisas elas acontecem. Hoje eu tenho um marido que me apoia muito, né? Infelizmente não é a realidade de muitas mulheres, porque faz a diferença, né? Hoje na minha vida eu só consigo ter essa flexibilidade porque eu tenho um apoio, né? Que é o meu marido, é o meu suporte. Mas eu me divido muito naquilo que realmente é importante e que me gera resultado. Então eu percebo que hoje as pessoas elas fazem muitas coisas que não geram resultado, coisas que não são importantes, coisas que não vão levar elas para onde elas querem. E hoje eu costumo priorizar na minha vida aquilo que realmente está no meu foco, está dentro da minha linha ali, né, de construção. Então isso me faz ser muito mais objetiva, estratégica e desperdiçar menos tempo. Então, eu acho que, assim, tem um suporte, tem um apoio, claro, né? Não posso mentir para vocês, mas eu costumo ser muito estratégica naquilo que eu quero fazer. E uma coisa é de que eu venho aprendendo cada vez mais, ser cada vez mais minuciosa naquilo que realmente é importante na minha vida. Porque ao longo dessa jornada a gente se perde, né? A gente quer tudo, quer fazer tudo, mas eu venho fazendo isso e eu tenho conseguido equilibrar melhor, né? Porque eu acabo tirando mais a distração, mais aquilo que não precisa que eu faça, né? Às vezes tem a fazer, diz que não precisa que você faça. Né? Mas a gente quer fazer ali, né? Ainda mais a mulher quer dominar, quer nananã. Então tem coisas que eu não preciso fazer, que eu posso delegar. Então aprender a delegar é libertador. Quando a mulher também ela aprende que delegar, ela vai conseguir ter mais tempo para fazer aquilo que é importante, isso é um avanço gigantesco para nós, porque a gente tem dificuldade de delegar. Eu, como mentora de mulheres hoje, conduzo mulheres, eu percebo a dificuldade que as mulheres têm de delegar. E eu também passo por esse lugar, tô sempre aprendendo, mas delegar nos dá, assim, uma qualidade de vida, tempo e realmente colocar nossas forças naquilo que é importante. Thalita, falando sobre tempo, que foi assim 80% do que você falou, como administrar o tempo nessa dinâmica tão grande de mulheres? Hoje você é mentora de mulheres, sim, ajuda as mulheres a alavancar nas suas carreiras, vida pessoal, profissional. Como que funciona essa questão do gerenciamento desse tempo? Então, eu acho que eu vou voltar um pouco nisso que eu falei, né? Saber exatamente aquilo que é importante para você é um primeiro passo, né? Distrair aquilo que não é importante, tirar da
do seu campo ali coisas que você não precisa fazer, coisas que você pode delegar. Talvez você não tenha um parceiro que pode te ajudar, mas talvez você pode contar com outras pessoas, ou talvez você pode até pagar outra pessoa, porque muitas vezes, Ed, a gente se coloca nesse lugar, eu não posso investir, eu não posso isso, mas quanto tempo a gente ganha quando a gente faz um investimento assertivo em alguém para te ajudar, em alguém para te gerar mais tempo? Então eu acredito que nós precisamos ser cada vez mais especialistas em identificar o que é importante e o que não é. Porque muitas vezes a gente fala que não tem tempo, mas a gente está desperdiçando o nosso tempo, às vezes, nas redes sociais, né? Às vezes com conversas paralelas, ou fofocas, ou falando da vida do outro, e tantas outras realidades que tira a gente do nosso foco. E aí, quando a gente tem que fazer o que vai gerar resultado para nossa família, pra gente, pro nosso negócio, a gente não tem tempo. Quantas mulheres hoje falam, eu não tenho tempo para me cuidar. Eu não tenho tempo para fazer alguma coisa para mim. Mas será que ela não tem o tempo? Talvez ela também não sabe administrar esse tempo. E aí, algo que eu posso falar aqui, que vai fazer a diferença básico, faz uma listinha do que é importante e do que é indelegável. O que vai te levar para onde você quer com a sua família, o que vai te levar para onde você quer na sua área profissional e com você mesma. Ali você tem pilares assim importantíssimos para não negociar. Aí quando vier alguém que te chama para fazer alguma coisa que não é o foco, você vai falar, não, nesse momento eu não posso. Aprender a falar não é libertador e também disruptivo. Porque quando a gente aprende a falar não, a gente aprende a administrar melhor o nosso tempo. Quantas vezes a gente não se pega fazendo coisas que a gente não quer, estando com pessoas que a gente não quer, fazendo coisas que a gente não quer porque a gente não consegue falar não. Então, falar não também te ajuda a delegar aí mais tempo para aquilo que é importante na sua vida. Então, quando você faz essa lista, quando você enxerga isso, você vai realmente entender aquilo que faz sentido para você e o que você tem que falar não. Então, tudo que está fora disso aqui hoje não é importante pra mim. Tudo que tá fora disso aqui hoje eu vou precisar dizer não. Porque quando a gente fala sim pro outro, eu tô dizendo não pra mim. E será que esses nãos que eu tô falando pra mim não estão me impedindo de ser quem eu nasci pra ser? Então eu acredito que é um pouco desse conjunto de coisas aí. É o que eu tenho aplicado na minha vida. E aí, em meio a tantas atribuições, vem o Histórias que Transformam. Eu tava aqui pegando. Sim. Fala um pouquinho sobre esse momento seu escritora. A gente sabe toda essa atividade que você tem. Primeiro, eu conheci, fui no lançamento, gente. Foi incrível o lançamento do livro. E por que lançar um livro? Eu queria que você falasse. Então, o livro Histórias que Transformam, na verdade, eu nunca pensei, gente, em escrever um livro, né? Quem conhece a minha história sabe que eu vim de uma realidade muito simples, muito humilde. E eu nunca pensei, nunca foi palpável. E aí eu tenho um mentor, que é o Luiz Reis, e um dia ele trouxe essa proposta. E eu falei, não sei, acho que não e tal. E ele estimulou e a gente falou, não, vamos fazer. Então eu liderei esse projeto, que são 14 mulheres contando suas histórias de desafios, de superação, de crescimento, aonde todos os nossos leitores, eles vão conseguir ali entender dentro das histórias coisas que eles podem, coisas que eles não devem fazer, como elas superaram essas dores, como que a nossa história tem a ver com o nosso propósito, como que a nossa história nos leva a ter mais autoridade. Então, por isso, Histórias que Transformam, porque quando eu olho para trás da minha história, eu vejo como a minha história me transformou na mulher que eu sou hoje. E eu acredito muito, isso é uma bandeira que eu levanto. A nossa história tem a ver com o nosso propósito. E às vezes a gente não quer, né? A minha história é muito triste, a minha história... Mas olha onde você está hoje. Então, contar essas histórias, trazer essas mulheres para contar as suas histórias, isso para mim foi um marco na minha vida. Foram um total de quantas? 14 mulheres, 14 histórias, 14 vidas, 14 famílias, né? Então, que vão impactar... A gente não tem dimensão do quanto um livro impacta, né? Então, eu tive a honra de liderar esse projeto. Não vamos parar por aí, né? Porque eu acredito que a gente precisa contar histórias. A história, ela inspira, ela move. E olha, se você quer saber, vocês viram, Thalita falando de onde ela veio, quer saber mais sobre a história dela? Acesse as nossas redes sociais, vai lá no nosso canal no YouTube, procure o Pod Povo, apresentado pela Joyce Pinheiro, que lá a Thalita conta a história dela. Porque hoje eu quero falar sobre esse mundo feminino. Como que você enxerga hoje o mercado, que você é uma empreendedora da área, você além de ser empreendedora, é mentora. Como que você enxerga o mercado hoje na valorização das mulheres? Tá. Só quero falar para você que quer adquirir o livro, é só me procurar nas minhas redes sociais, que você vai
conseguir acessar, comprar esse livro, tá? Então, hoje eu vejo que a mulher, ela avançou muito. Eu tenho um orgulho gigante, hoje eu tenho um movimento, então eu conduzo e estou ali diretamente com muitas mulheres, e eu vejo o quanto a gente tem avançado de ter o nosso espaço, de trazer autoridade. A mulher, ela tem uma criatividade única, ela tem uma força, uma coragem, uma vibração que é muito diferente da do homem, né? Desculpa. Mas eu tiro o chapéu, porque a mulher, ela se reinventa, ela faz. Então, eu vejo hoje que há um crescimento muito grande. Sei que a gente ainda tem muito para avançar. Você acha que o mercado mudou nessa valorização, Mudou. até de posicionamento, de dar Sim. mais espaço para as mulheres? Com certeza, porque a mulher, ela entendeu o tamanho dela. A mulher, ela tem cada vez mais entendido esse poder, essa autoridade que ela tem. Então, hoje as mulheres, elas não estão mais ali escondidinhas atrás. Claro, a gente sabe que tem, mas na sua maioria, essas empresárias, empreendedoras, elas têm mostrado a que veio. Elas têm mostrado que elas não estão abaixo dos homens, né, na questão de inteligência e de outras coisas, muito pelo contrário, a gente vai superando. Então, eu acho que hoje a gente está conseguindo, a gente ainda tem muita coisa para desbravar, mas eu acho que a gente está conseguindo se impor, trazer nossa autoridade, a nossa potência, dizer que assim, não, nós somos capazes de fazer igual ou muito melhor, né? Então, eu acho que a gente avançou muito, a gente está sendo reconhecida, e quando não é reconhecida, a gente segue buscando esse espaço, mas temos muito ainda. Mas eu vejo assim, hoje o empreendedorismo feminino é uma potência. Sim. Olha quanto a gente gira de dinheiro no nosso país, de poder nas famílias, né? Quantas mulheres também que não têm nem família, né? São mães solos e estão ali fazendo acontecer. Então, eu acredito que hoje a gente tem feito um espaço lindo, muito especial, porque nós entendemos o nosso valor. Sim. E hoje a gente não está se permitindo mais aceitar as coisas. Hoje a gente não. Vamos mostrar que a gente pode, a gente é capaz. Thalita, como mentora, eu vejo o brilho nos seus olhos quando você fala desses resultados. Qual é o sentimento quando você vê uma mentorada sua alcançando o processo que você faz da mentoria, esse crescimento pessoal, profissional, uma mulher que ela achava que não tinha um caminho e hoje ela avança. Qual é o seu sentimento como mentora hoje? Então, eu acho que é muito melhor do que a minha conquista, né? Às vezes eu fico tão feliz nas conquistas delas que eu paro até, porque muito melhor do que você é você ver o outro vibrando e conquistando o caminho que nem ele acreditava que podia existir, porque eu trabalho muito com as mulheres para trazer para elas essa autoconfiança, essa autoridade que vem de dentro. Eu costumo dizer muito que a gente não precisa da validação de ninguém, porque Deus já nos validou. Nós precisamos entender o poder de quem nós somos. E quando você entende isso, você para com medo do julgamento, você para com a insegurança, você começa a tomar o seu lugar de verdade. Então, ver essas mulheres tomando posse de quem elas são, crescendo, evoluindo, faturando, realizando sonhos, para mim, é muito maior do que as minhas próprias conquistas, porque é o meu legado. É aquilo que eu me dedico a fazer dia e noite, todos os dias, de acompanhar, de ver o sucesso delas. Então, assim, o meu sentimento é de gratidão, da certeza da minha escolha, de alegria, né? E de ter certeza, assim, cara, eu tô trilhando um caminho que eu precisei passar lá atrás, que elas não precisam hoje. Então, hoje, para todas as mulheres que nos escutam, invistam em ter mentores. De todas as áreas que você puder, que você precisar, o conhecimento, ele é a ferramenta mais poderosa que nós temos. Então, se você investe em conhecimento, provavelmente o seu caminho ele vai ser mais rápido, ele vai ser mais fácil. Vai ser mais leve. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui. Mais de 10 milhões de mulheres estão à frente de negócios no Brasil. Isso, em números, dá aproximadamente 42% de mulheres. Um crescimento de 42%. Esse crescimento, Thalita, você acha... por esses casos como o seu, mulheres que estão procurando entender, as mulheres estão procurando mais a se aperfeiçoar para entrar no mercado? Ou, antigamente, eu quero abrir um negócio. Abre, conta com o apoio do marido, às vezes não dá certo. Hoje a gente enxerga um crescimento, segundo esses números ali. Mais de 10 milhões de mulheres. Esse crescimento se dá, na sua opinião, por esse investimento em conhecimento? Você acha que mudou essa perspectiva das mulheres? Eu acredito muito nisso. Eu acredito que essa busca pelo conhecimento que a gente foi entendendo, né? Tá errado, eu preciso aprender o que é. Que hoje a gente tem muitas possibilidades gratuitas, né? Disso aqui é uma possibilidade gratuita. A pessoa liga lá, coloca para ela ouvir, ela tem a oportunidade de aprender, de pegar um insight, de pensar diferente. Então, só fica mesmo na bolha quem quer.
né? Porque tem essa questão, eu não tenho dinheiro para investir de repente numa mentoria, num curso mais caro, mas cara, você tem rede de apoio. O Boys, por exemplo, a gente tem ali um grupo que movimenta essas mulheres, com quase 500 mulheres num grupo de WhatsApp, onde elas divulgam seus trabalhos, onde a gente compartilha várias questões. Hoje tem um podcast, Sucesso Delas, que a gente tá no Spotify, no YouTube, que é um conteúdo voltado para a mulher. Então, a gente tem várias pontes de conhecimento. E eu acredito que quando a mulher ela decidiu começar, não, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou fazer, a gente conseguiu entender ainda mais a potência que a gente poderia. Porque hoje o empreendedorismo é algo que é muito claro, que é totalmente ilimitado. Você pode ser o que você quiser, você pode chegar onde você quiser. Tem um caminho, claro, tem um processo e tem um tempo. Mas com certeza o crescimento que a gente está tendo, né, nesses anos, nesse tempo, vem da busca pelo conhecimento, das novas posturas, atitudes, novas estratégias, né? Desse se reinventar, Sim. mas se reinventar com conteúdo. Porque às vezes a gente se reinventa, faz não vou fazer desse jeitinho aqui, vou fazer desse aqui. Mas quando você tem estratégia, você tem conteúdo, cara, é diferente, né? Antes vender era só a gente ir lá e vendeu a água, pegou, trocou. Não, hoje a gente entende que a gente está num mercado que se você não se capacitar, cara, você tá muito atrás, porque toda hora é estratégia nova, é funil de venda, é não sei o que, é coisa que às vezes você fala, meu Deus, eu aprendi isso hoje, amanhã já não é a mesma coisa. Então, se atualizar vai se tornar cada vez mais importante e inegociável. Então, o crescimento, com toda certeza, veio através da informação também, desse conhecimento. E como uma apaixonada por vendas, tá? E ela já é conhecida aqui da casa, me dá 3 dicas aí para quem quer entrar no mercado na área de vendas. Eu sei que você, além de ser apaixonada por vendas, é uma vendedora nata. 3 dicas para aquela mulher que está assistindo a gente agora. Poxa, eu quero melhorar minhas vendas em algum produto. Ó, primeiro ponto, eu acho que você tem que estar no digital, né? De alguma forma. Falo sempre isso para as meninas. Não sou perfeita, não sei, não tem problema. Comece do jeito que você pode. Essa mania de perfeição que a gente tem é algo que não existe e que me deixa irritada, né? Porque eu tenho que estar perfeita, tem que estar arrumada. Não, você tem que estar, você tem que aparecer. Ninguém começa lá de cima. Então, faz lá a sua página, começa a movimentar o seu status do WhatsApp, que é tão simples. Faz as pessoas te verem, né? Para você poder ter mais oportunidades. Conhecimento, base, né? Conhecimento. Network, abre portas que o dinheiro não abre. Então, se você tá aí na sua casa, tá sozinha, vai ser mais difícil. Busca o boss, mulheres de sucesso, que com certeza vai se tornar mais fácil para você a jornada. E também é de entender essa autoridade que nós temos. Porque eu percebo hoje que as mulheres, elas se bloqueiam muito na venda por conta de muitas crenças, né? Que aí é um outro assunto. Mas por esse medo do julgamento do outro, o não se aceitar de alguma forma. E cada um tem o seu jeito. O seu cliente, ele vai se conectar com o seu jeito. Então, o cliente, ele se conecta com o que é real. Ele não se conecta ali com algo que ele não acredita, né? Com algo que ele não é real isso e tal. Então, a gente precisa entender também essa nossa autoridade para que você tenha coragem de fazer todo o resto. Então, físico, venda física, estar com o seu cliente, ter coragem de apresentar o seu produto, não ter vergonha, porque eu sempre digo que tudo que a gente faz transforma vidas. Não importa, seja colocar o copo aqui de água na mesa para eu tomar. Isso aqui transforma a minha vida. Eu poderia estar morrendo de sede, né, passando aqui mal, e não. E aí eu tenho um copo de água que para mim naquele momento vai ser transformador. A pessoa que te vende uma garrafa de água quando você tá ali, né, morrendo de sede, aquele calor, é transformador, ele transforma a nossa vida. Tanto que a gente tem um Rick aí milionário, né? Sim. Então, qualquer coisa que você faça hoje, mulher, qualquer coisa, às vezes você olha e fala, mas é só isso aqui, mas é só isso. Olha por essa vertente. Isso vai te trazer um poder, porque quando você olha para esse lado, você olha para o copo d'água e fala, não é só o copo d'água. O que eu tô sentindo, né, quando eu bebo essa água? O que essa água traz pro meu cliente? Então, se apaixonar pelo que você faz, valorizar o que você faz. Não, já falei um monte de coisa, né? Não, isso aí, as dicas foram excelentes. Você veio falando sobre as questões das crenças limitantes, outras questões relacionadas ao passado, as emoções, que as mulheres têm muito essas questões. Os homens também têm, mas é mais forte para as mulheres, o que limita elas em ações. Como é gerenciar um boys, um grupo aí com mais de 500 mulheres, com várias atividades, várias emoções, várias caixinhas, várias crenças limitantes. E eu vou além. Como que é, além de administrar isso, as pessoas que te procuram? Hoje você dá mentoria não só para Macaé, você dá para todo o Brasil, não é isso? Como que é gerenciar todos esses processos? Porque muitas vezes a gente entende que o que nos atrapalha são as crenças limitantes, são algo do passado,
que não nos deixa evoluir, Sim. a gente entende isso. Como que você gerencia todo esse processo? Com o boys, com as suas mentoradas? Você conseguir enxergar hoje como mentora que aquele ponto, se ela deixar aquilo, ela vai evoluir? Uau, hein? É um monte de pergunta em uma só. Mas vamos lá. Gerenciar tudo isso, né? Claro que hoje eu tenho um time também, né? É um ponto do crescimento que é importante as pessoas entenderem, que é investir em pessoas para te ajudar. Você mesmo, né? Vê os meus eventos, Sim. já esteve comigo. Então, a gente precisa de pessoas para ajudar a gente a gerenciar a parte, pelo menos, interna do processo, né? Então, entender que vai ter que ter investimento, né, para ter pessoas ali, estudar, né? Hoje eu tenho mentores que me direcionam também, então eu caminho ali também com suporte para eu poder conseguir estar sempre aprendendo e dar suporte para aquelas pessoas que me procuram, né? Então eu acompanho bem de perto as minhas alunas, porque o resultado delas é o meu resultado, né? Quando a gente entra na mentoria, a gente tem como se fosse um pacto ali, né? Desse crescimento, desse desenvolvimento. Claro que não é uma responsabilidade só minha, né? 80% na verdade vai ser dela, porque ela tem que aplicar. E conduzir as emoções com mulheres ainda é algo bem desafiador, porque a mulher ela é muito sentimental, ela leva para o coração muitas vezes as coisas, e isso é um ponto que atrapalha muito, algo que eu trabalho muito com as minhas alunas, né? O não, ele não é para você, o não, ele é para o momento, para a situação, enfim. Tanto que eu tenho muitas pessoas que de repente me falam não agora, depois elas vão falar sim, porque eu não desisto, o não entra no meu coração, né? Então eu já passei por esse lugar, e muitas mulheres travam no não. Aí paralisa e fica assim. E no movimento, eu falo que a gente ainda tem que evoluir muito como mulher. Porque pro homem ele é muito mais fácil. Ele vê alguém crescendo, ele tá nem aí, tá junto, vamos lá, pede. E a mulher, ela ainda tem, às vezes, essa coisa de olhar da crítica, de olhar muito com crítica uma pra outra, né? De desvalorizar. Então, eu vejo que nesse caminho a gente poderia ser mais unidas. Então, gerenciar as emoções. Hoje, como líder, né? Eu fui líder durante 11 anos na empresa que eu trabalhei antes, que era Mary Kay, então eu falo que foi uma grande escola. Eu aprendi ali a gerenciar as minhas emoções e a ajudar essas mulheres a gerenciar as emoções dela, Ed. Porque hoje, 100% das mulheres que me procuram, de alguma forma, nos meus eventos, nas mentorias, a maior parte dos problemas é mesmo na parte emocional. Não sou psicóloga, tá, gente? Eu faço terapia também para poder ajudar, né? Porque senão a gente surta. Mas eu ajudo elas a olhar a questão. Claro, e tem que buscar ajuda, né? Se tiver que buscar ajuda ali, buscar. Mas eu ajudo elas a olharem questões de forma mais clara. Coisas talvez que elas não enxergassem. Por que tá travando? É realmente às vezes uma crença que eu não vou trabalhar com isso porque é mais profunda. Aí tem que ser um profissional da área que vai ajudar, mas às vezes é algo que ela precisa ali de reafirmar quem ela é, de reafirmar o produto dela, o valor dela, saber que ela sabe, porque às vezes ela sabe que ela sabe. Ela sabe que ela sabe, mas ela tá esperando a validação de todo mundo e essa validação não vem. Então a gente vai trabalhando vários pontos ali para que essa mulher se sinta autoconfiante, para que ela enxergue ela mesma, para que ela enxergue a identidade dela, né? Entender que ela não precisa dessa validação para ela poder vender. Sim. Porque a venda, você precisa de autoridade. A venda, você tem que ser mais racional do que irracional, né? E a mulher, muitas vezes, ela é mais assim, tudo na emoção. Então, a gente precisa... no racional. Esse não é pra mim e tá tudo bem. Essa pessoa falou de mim, hoje eu consigo lidar com isso, né? A pessoa fala de mim, tá, eu paro, analiso. Tem sentido isso pra mim? Porque talvez tenha. As pessoas, às vezes, elas falam coisas da gente que a gente não enxerga. Então, tem sentido? Cara, eu tô agindo assim. Eu vou buscar mudança naquele lugar, eu vou buscar essa pessoa, vou conversar, vou pedir desculpa, enfim. Não tem sentido. E aí, Thalita, eu te pergunto, como lidar com o nosso passado para não afetar quem nós queremos ser no futuro? Uau! Então, eu digo que o passado é um lugar de visita. A gente sempre precisa visitar o nosso passado para pegar aquela coragem de vários momentos de dor que a gente viveu para poder impulsionar o nosso futuro. Quem fica lá no passado, né, claro, vai ter depressão e essa coisa toda. E quem vive no futuro vai ter ansiedade. Então, eu uso muito essa estratégia na minha vida e é o que eu ensino. A gente vai no passado durante algumas vezes na nossa vida ou muitas vezes. E lembrar naqueles lugares que a gente passou, os pontos mais dolorosos, né? E a gente vai lembrar como eu passei por aquilo. Se eu fui capaz de passar por aquilo, eu sou capaz de passar isso hoje. Claro que não é tão simples, né? Para algumas pessoas, realmente vai ter que ser um processo
de terapia, de construção ali, né? Mas para algumas a gente consegue voltar e falar sobre isso e visitar esse lugar e mostrar para ela a grandeza dela, mostrar que de lá para cá, olha o quanto ela evoluiu, porque às vezes, Ed, nessa nossa jornada, a gente não consegue ver o quanto a gente evoluiu. Eu já me peguei por diversas vezes achando que, tá muito pouco. Nossa, não tô evoluindo. Depois eu falo, caraca, cara, olha onde você vê, você tinha uma caixa de isopor. Olha o que você fez hoje. Então, muitas vezes, a gente não para celebrar, a gente tá correndo tanto, tá fazendo tanta coisa. Então, voltar com essa mulher no passado, falar, cara, quando eu entendo a história dela, a gente consegue acessar várias coisas ali, né? Falar sobre aquilo, mostrar para ela a força e a coragem que ela teve naquele lugar, e a gente acessa e vem para agora, vamos usar essa força. Olha como que você superou isso, né? Como que foi para você? E aí a gente vai impulsionando o nosso futuro. Mas o nosso passado, ele vai ser sempre um lugar de visita para que a gente entenda quanto a gente evoluiu. É muito importante isso na nossa jornada. Sim. E aí vamos falar do futuro agora. 2026, tá quase aí na porta. O que tem de novidade para as mulheres aqui de Macaé e quem queira participar? Você falou de um projeto que eu quero que você fale um pouco mais, está vindo aí. Então, 2026, nós vamos ter, né, a nossa terceira edição do Seja Protagonista da Sua História, que é um evento único que a gente faz com dezenas de mulheres, onde a gente vai trabalhar ali vários pontos, né, da mulher para a área profissional, pessoal, emocional, para que ela consiga destravar, ter um olhar diferente sobre ela, para que ela consiga alavancar, né, no negócio dela, mudar algumas coisas que ela ainda não enxergou. Então é uma imersão mesmo, onde a gente vai trabalhar vários pontos e trazer essa transformação para essas mulheres. Em 2026 a gente vai ter algumas mudanças, algumas novidades únicas que vão acontecer, inclusive, né, o palestrante a gente está definindo, estamos fazendo todo o processo, vai ser um lugar novo, diferente. E eu quero convidar todas as mulheres, né, que nos acompanham, que estão nos assistindo, para seguir o Instagram do Boss, que é o Boss, BOSS Mulheres de Sucesso. Lá tem o meu também. Lá vocês vão ter o canal de todas as informações que vocês precisam para estar atentas. Mas já anotem que no mês de abril de 2026 vai acontecer um evento que vai parar Macaé. Vai parar Macaé, mulherada. E você que deseja empreender, que empreende, que é empresária, não faço nada, não tem problema, lá também é o seu lugar. Se conectar com outras mulheres é libertador, se conectar com outras mulheres cura, né? Porque quando a gente conversa, a gente traz coisas da nossa realidade, a gente vê que o outro também passou, tá passando. Fora então, o network, né? O network, ele é poderoso. Eu tenho mulheres que não fazem nada, assim, não trabalham fora, mas elas estão ali. Porque querem ficar, porque querem estar no meio. A nossa vida é muito corrida e a gente carrega muitos fardos, né, Ed? Eu vou fazer uma palestra essa semana sobre isso, né? Os fardos invisíveis que as mulheres carregam, ter que dar conta de tudo. A gente não tem que dar conta de tudo. A gente tem que dar conta daquilo que é essencial. Sim. E aí tem que saber falar não. E aí tem que se organizar. E tem que estar com outras mulheres para você poder também estar avaliando. Porque às vezes a gente fica sem um filtro. Só a gente vivendo aquilo ali, aquela realidade. Muitas mulheres hoje, burnout, depressão e tantas outras realidades, né? Sim, é verdade. A gente tá chegando no final do programa, tá? Foi tão rápido, tão rápido, né? Gente. Tão rápido. Mas eu queria que você deixasse 3 dicas para as mulheres que querem ser mulheres de sucesso. Que é uma frase tão importante aí do seu projeto. Sim. Primeiro, é o que eu acredito, tá, gente? Não vou dizer que é certo nem errado, é aquilo que eu acredito. Primeiro, a gente cuidar da gente, né, do nosso emocional, principalmente, porque se a gente não tem um emocional forte, dificilmente a gente vai conseguir ter qualquer coisa forte. Então, ter esse tempo para você olhar para você poder conseguir dar conta do que é necessário na sua vida. Acreditar nos seus sonhos, no seu futuro. Eu falo que a nossa visão, ela precisa ser sempre muito maior do que a nossa condição. Talvez hoje o que te limita é a sua condição, mas se você olhar na sua condição, dificilmente você vai chegar em algum lugar maior. Então, tenha uma visão maior sempre do que a sua condição. E o terceiro é saber exatamente quem você é. Saber que você tem uma identidade validada por Deus, porque quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente se conhece, quando a gente tem uma validação, né, de Deus, que a gente já sabe que ele já deu, a opinião do outro era muito pequena. E aí o que acontece? Você para de parar toda hora, porque toda hora a gente dá permissão para as pessoas pararem a gente. Então, mulheres, eu quero dizer para todas vocês que estão nos assistindo, não permitam que as pessoas te parem. Não permita, porque só você sabe quem é você, só você sabe aquilo que é importante, só você sabe o que o seu travesseiro passa com você, que eu costumo dizer que só o nosso travesseiro é que sabe, mas Deus também sabe. Então não permita que ninguém te paralise, acredita em você e vambora.
Thalita Maia, mentora de mulheres, muito obrigado, minha amiga, por participar aqui conosco, querido, do Culturando. pela oportunidade. A casa é sua, volte sempre, tá? Com certeza. Traga as novidades. Pessoal, esse foi o Culturando. Para maiores informações, acesse as redes sociais da TV Câmara e até o próximo programa. A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.